Vamos falar sobre transtorno do processamento sensorial. O transtorno do processamento sensorial é uma das principais queixas quando se trata da comunidade autista. E também é uma das principais características na qual as pessoas percebem nos autistas, que é aquele famoso tapar os ouvidos com o barulho, a hipersensibilidade à luz. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque é uma das dores principais e é uma das principais causantes de crises dentro do espectro autista. Então vamos conversar por esses slides que vai ser apresentado para vocês sobre a percepção sensorial. Primeiro a gente tem que entender que quais são os nossos sentidos. Então são 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Mas existe 2 sentidos que pouca gente fala, que é própria percepção e o vestibular. E qual a importância de falar de tudo isso? Porque autistas têm um processamento sensorial diferente. E é isso que a gente vai abordar. O sistema próprio perceptivo, que é uma coisa que poucas pessoas falam, ele é muito importante no autista. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de ter a percepção de nós mesmos. O que é esse sentido? Esse sentido são as conexões que estão ligadas entre os músculos, os tendões, a parte esquelética. Autistas tendem a ter uma dificuldade na motricidade, ou até mesmo hipotonia, de poucoitonia de contração. Então tem pouca contração muscular. São pessoas que são mais molinhas. O sistema próprio percepção, ele faz com que você tenha, obviamente, olha o nome, a percepção de você. E isso vai ser desde a sua parte externa, como a percepção de sensações, aqui os movimentos, que tão forte você vai segurar esse copo, profundidade, tudo isso, mas também dentro. Autistas têm dificuldade na percepção interna. A sensação de fome, a sensação de fazer xixi, a sensação de algo interno. É por isso que quando você conversa com um autista e ele fala que ele está sentindo alguma coisa, mas ele não sabe explicar muito bem, porque é esse sentido que ele não está sabendo verbalizar. Quando a gente fala também sobre o sistema vestibular, o que é isso? É a sua percepção com o mundo. Ela é majoritariamente ali, principalmente pela visão, é a minha perspectiva no espaço, onde eu estou, mas também o equilíbrio, que é feito aqui no labirinto, que está localizado aqui na região do ouvido. Pessoas autistas, elas tendem a ter cinetose. E o que é cinetose? Cinetose é quando você está em movimento e o seu corpo não consegue acompanhar esse movimento, porque a sua visão está vendo uma coisa e o seu corpo está balançando de outra. Então, você lembra que eu falei que o sistema vestibular ele usa tanto a visão quanto o equilíbrio? Então, como não é compatível, e isso é muito comum dentro dos carros, a pessoa ela tem cinetose, porque está vendo uma movimentação externa diferente do seu corpo. O cérebro não consegue entender essa informação, e aí você tem a sensação de vômito. Você fica enjoada, nauseada. Isso se chama cinetose. E algumas pessoas confundem isso com labirintite. E não é labirintite, é a sua incapacidade da percepção de movimento, olho e equilíbrio. Isso é só um exemplo de como o vestibular, essa sensação vestibular pode ser alterada no autismo. Obviamente que a gente também tem a parte da visão, a hipersensibilidade, a luz, a gente vai ter a parte de audição, um ouvido seletivo, e muitas pessoas confundem a parte da sensação auditiva de eu escuto música alta. Não é isso, gente. A hipersensibilidade auditiva, ela não é necessariamente associada à altura, à altura do som. A hipersensibilidade auditiva no autismo, ela é associada à frequência. Normalmente, as pessoas autistas, elas têm dificuldade com frequências mais agudas, finas, do que as frequências que são mais baixas. Mas isso vai depender de cada pessoa. Cada ser humano é um ser humano diferente, tem as suas percepções diferentes, e depois você vai entender por que eu estou falando isso. Então, a hipersensibilidade auditiva não é um som alto, porque muita gente confunde e fala assim, nossa, aquela pessoa é autista, usa abafador de som, mas eu vi ela numa festa com o som alto, ou ela escuta o som alto, a música dela muito alta na casa dela, e isso não tem nada a ver. O que acontece é que aquela vibração sonora é agradável ao ouvido desse autista, independente do som, porque a altura do som é diferente de vibrações sonoras. A percepção é distinta. Também a gente vai ter a
Hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Sempre que eu falar hiper, significa muito, é hiper, grande, é muito. E hipo significa pouco, baixo, pequeno. Então, tem pessoas que apresentam hipersensibilidade olfativa, um nariz muito aguçado, é aquela pessoa que sente cheiro de tudo, é uma pessoa como eu. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma hipersensibilidade a alguns tipos de cheiro. Não é todo cheiro que eu consigo, então eu tenho uma hipersensibilidade seletiva. Eu tenho hipersensibilidade olfativa a tudo que põe a minha vida em risco. Então, eu não tenho sensibilidade olfativa a cheiros de perfume. Não põe a minha vida em risco. Mas eu tenho hipersensibilidade olfativa a cheiros de comida estragada. Eu consigo sentir cheiro de barata. Eu acho incrível as pessoas não sentirem cheiro de barata, mas tem gente que não sente. Eu sinto cheiro de rato. Eu sinto cheiros específicos que podem trazer algum risco da minha vida. Cheiros sutis que as outras pessoas não sentem, mas eu sinto. Diferente de outros cheiros que a maioria das pessoas se incomoda e eu não. Eu sou uma pessoa, obviamente, que no meu trabalho como médica, eu era exposta aqui a tecido necrosado, falando português, claro, podre, a vômito, a diarreia, a criança vomitar em cima de mim. Essas coisas, pra mim, não fazem, eu não tenho uma hipersensibilidade a essas coisas. Então, você consegue identificar que a sensibilidade do autista, ele vai depender da exposição dele. Também temos a sensibilidade tátil. E isso é uma questão que as pessoas confundem muito também. A hipersensibilidade tátil, existe autistas que necessitam de muito estímulo, abraços, eles gostam de toque físico. E tem pessoas como eu que não gosta, não tolera. Normalmente as pessoas têm essa ideia de que autistas não gostam de toque, mas nem todo autista é assim. Abraços, beijos, incomoda. Por quê? A gente tem uma percepção de limite social diferenciado. O que faz você se sentir ameaçado ou o que faz você se sentir desconfortável na atitude do outro vai depender da sua percepção de norma social. Então, para um autista que tem uma percepção de normas sociais diferente, às vezes um abraço que talvez seja comum para todo mundo incomoda o autista. Eu não gosto de abraço, mas normalmente quando eu vou em eventos, eu abraço. Por que eu abraço? Porque eu vou consciente de que irá acontecer isso. Eu tenho previsibilidade e eu tenho controle daquela situação. Mas uma pessoa chegar e me abraçar assim de supetão, eu não gosto. Eu me sinto extremamente invadida. Não tolero toques físicos sem previsibilidade. Por quê? Eu não respiro. Não sei o que acontece com vocês, mas eu não consigo respirar se uma pessoa me abraça. Então, o meu abraço é o tempo até quando eu não conseguir respirar. Então, eu abraço e solto. Porque senão eu vou empurrar a pessoa. E isso é um reflexo. Não é que eu seja agressiva. Pode cortar essa parte. Não sou agressiva. Mas eu tenho reflexo de empurrar porque eu me sinto altamente invadida. Mas existem alguns tipos de toque que é tolerável e outros não. Toques bruscos, fortes, com pressão é aceitável. Toques sutis e muito superficiais não é tolerável. Todo autista vai ser assim? Não. Eu tô dando um exemplo para que você entenda eu como uma pessoa autista, que talvez possa acontecer isso com você ou dentro da sua casa. Mas a ideia aqui é que você entenda que as sensibilidades dentro do autismo tem um espectro. Então, cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferenciada e dentro dessas próprias sensibilidades haverão as partes peculiares, como não tolero muito o abraço, mas talvez um abraço mais apertado sim, um abraço mais sutil, não gosto. Então isso vai depender e é por isso que você tem que entender as peculiaridades desse autista.